De volta para a gente comentar a formação do paredão. E se tem uma palavra que a gente pode definir este paredão, vocês podem ter certeza. É arregões, bando de arregões. Tava lá, passaram 2 dias falando lá que iam votar na Vanessa, passaram 2 dias falando lá que precisavam de colocar a Vanessa no paredão de todas as maneiras, que precisavam testar a Vanessa no paredão, que a Vanessa era a segunda opção de voto. E aí lá na hora de fazer isso, porque era no confessionário, o que foi que eles fizeram? Arregaram, não votaram na Vanessa, estão se cagando de medo da Vanessa. E aí o que acontece? Quem foi a que acabou parando no paredão ali por uma estratégia arregona? Inclusive a dona Fernanda se inclui nessa também, porque a dona Fernanda foi quem disse que ir pro paredão com o casal não era benéfico para ela. A dona Fernanda foi uma das que cagou na votação, foi uma das que arregou e votou no Alegrete. Gente, assim, às vezes eu tenho a impressão assim que eles se cagam de medo do fato da Vanessa ser filha do Zezé de Camargo. E esquecem que quem tá ali não é o Zezé de Camargo, é a Vanessa. É ela que tá em pé de igualdade com todos eles. Mas eles não enxergam a Vanessa nesse mesmo pezinho de igualdade, não. Ao contrário, eles veem a Vanessa como se ela fosse de fato alguém maior do que eles. Eles morrem de medo da Vanessa, morrem de medo dela. Gente, foi ridículo o que aconteceu, foi absolutamente ridículo a formação desse paredão de hoje. Todo mundo ali passou o dia todo arrumando estratégia, falando lá que era pra votar na Vanessa, e na hora de votar na Vanessa, não vai votar na Vanessa? Bando de arregões! E esse povo merece ser eliminado 1 a 1, só pelo fato deles serem arregões. E aí, vocês estão vendo pra onde o BBB 24 tá caminhando. O BBB 24 vai virar um orquidário, porque só tá ficando as plantas. Obviamente, né, a gente já imagina quem é que vai sair no BBB na terça-feira. É a Fernanda, né? A gente já sabe que é a Fernanda que vai sair. Eu preferiria, pelo jogo, que quem saísse fosse a Denisiane, por causa dessa coisa, dessa regra moral que ela adora colocar nos outros, como se ela fosse dona do bem e do mal. É chato isso. Mas o público do BBB não é público da Fazenda, né? Se fosse na Fazenda, Denisiane estava fora e a Fernanda continuava. Mas o bando de arregões ali dentro merece esse BBB aí todo fracassado e flopado que a gente tá vendo. Por conta disso, tem uma enquete aí pra vocês responderem. O elenco dos Pipocas morre de medo da Vanessa, da Yasmin e do Rodriguinho? Responde aí pra mim que no final do programa a gente revela o resultado. Janice Paulo. Boa noite, mais uma vez lamento não poder esperar o início da live. Esse é o primeiro paredão que eu vou votar. Por mim é fora Denisiane. Eu acho que a Denisiane realmente deveria sair agora. É chata essa régua moral que ela faz. É chata essas coisas que ela fez hoje com o Davi por causa de limões. Coisa chata, tipo... Não tem enredo, a moça não tem enredo no BBB. Eu apostei tempos atrás que eu achava que essa moça ia vencer. Ela não tem o menor enredo ali dentro. O que essa moça faz no BBB? Ela é planta, ela não faz nada. Fica lá o dia todo agarrada no Alegrete e não sai do lugar. Ela seria a melhor opção pra sair, mas a gente sabe que isso no mundo ideal não vai acontecer, né? No mundo real, desculpa. Vão tirar a Fernanda e a Denisiane vai ficar lá com o Alegrete. Tava na hora de tombar as fadinhas também, porque o Davi também tá se prejudicando em ficar colado nelas, né? Denisiane faz o que faz pro Davi, e aí no final ainda é recompensada em continuar ali. Foi ridículo aquilo, tá? Foi ridículo. Rosângela Santos, cambada de frouxo. Muito frouxos, Rosângela, frouxos demais. Mas o que me deixa mais chateado nessa história toda aí é justamente o pessoal dos gnomos, porque foram eles que cagaram a votação. Foram eles lá que não seguiram a estratégia que eles passaram a madrugada toda desenhando. Tá certo que o Rodriguinho não queria votar na Vanessa. Tá certo que a menina não queria votar no Buda. Mas não foi nem preciso, porque o menino lá, o Michel, colocou o Buda direto no paredão. Foi uma burrice atrás da outra. Foi uma sequência de burrice ali que levou a esse resultado desastroso que a gente viu aí nessa formação do paredão. E provavelmente
vamos ver na terça-feira uma peça importante do jogo ser eliminada por causa dos erros que ela própria cometeu. Só por causa disso ela merece mesmo sair, só por causa disso. Bora lá comentar essa edição, bora lá comentar aí o que a gente precisa falar, reforçar algumas coisas, porque a edição do programa mostrou esse momento aí que eles estavam lá de madrugada definindo quem eles iam votar, quais seriam os alvos dele. E aí eles chegaram ao consenso de que eles iam votar no Lucas como uma primeira opção, e a segunda opção ali, por mais que eles tenham dito que iam deixar em aberto, tava na cara que era na Vanessa. A edição do programa não colocou a conversa completa, mas no vídeo anterior aqui do canal, eu te falei dessa conversa, e eles colocaram ali a Vanessa como uma opção. A menina, a Fernanda falou que votava na Vanessa, a Giovana falava que votava na Vanessa, os meninos ali, o Michel falou que votava na Vanessa, a Raquel disse que também desempatava e botava a Vanessa. Tipo, eles já pensaram na Vanessa como uma opção e não foram capazes de seguir aquilo que eles mesmos disseram. Hoje à tarde teve a treta do limão ali. Pra quem não lembra, eu também contei essa treta lá no outro vídeo, que foi a Denisiane encontrando limões escondidos dentro de um armário, e aí ela foi inquirir o Davi pra saber se era dele mesmo os limões, aí o Davi assumiu que era dele, e aí começou uma discussão totalmente sem sentido sobre viver em coletivo ou não e tal. E aí a Plantana não tá nem na xepa, a Plantana não tem nada a ver com a história. Lá foi ela se meter e dizer que o Davi não pensa no outro, que o Davi é egoísta sim, que o Davi quer as coisas só pra ele, quer foder os outros. Ela falou isso assim, ela tem ranço do Davi. E aí é aquilo que o próprio Bila falou ontem à noite, que ela de todas as maneiras quer cavar uma narrativa em cima do Davi. Só que é uma estratégia muito burra, porque não vai levar a lugar nenhum. Eles ainda não perceberam o óbvio, que o Davi voltou de 3 paredões. E voltou porque é forte do público. E aí a menina se junta com a Denisiane e as duas imprensam o Davi. O Davi tá errado com relação ao que ele fez lá, de esconder os limões para fazer o tal suco de limão? Ele admitiu que ele tá errado, ele assumiu que ele tá errado. O problema para mim não foi esse. Foi a forma como eles colocaram o Davi prensado contra a parede. Ficou parecendo ali que elas realmente estavam partindo para cima dele por uma coisa boba, que é o limões, que ele nem chegou a usar, inclusive, que ele nem chegou a utilizar. E aí o que foi que aconteceu hoje, antes da formação do paredão? Sumiram os ovos do menino. Aí a Plantana, no meio dessa discussão, disse que o Davi não pensava no coletivo, que o Davi tinha que pensar que os outros também tinham que comer e que não se faz isso. A Plantana, a mesma mulher que negou os ovos pro Davi, aqueles 2 ovos que sobraram, ela negou. Ela não quis dar os ovos pro Davi. Tanto que depois, quem foi que deram os ovos pro Davi? As meninas, foi a Alane, a Beatriz, e elas mesmas disseram que a Plantana se remoesse aí na raiva dela, porque elas iam dar os ovos pro Davi. Foi isso que aconteceu. E o Davi tava sem ovos hoje, né? E essa foi a treta que o Tadeu falou ali, que amanhã eles iam mostrar no programa. E sinceramente, eu acho que quem acabou pegando os ovos do Davi foi a Plantana. Ela tá com muito ranço dele, ela tá com muito, mas muito ranço dele, ela não gosta dele, ela odeia o Davi, e aí ela tenta cavar uma narrativa pra ver se ela aparece, enfim, não tá dando certo, né? Vocês estão vendo que não tá dando certo. E aí teve um momento que o Davi tava conversando com a Denisiane, tava falando pra ele que ele não gostou da maneira como ela abordou ele sobre essa questão dos limões, porque isso acabou expondo ele, acabou colocando um alvo nele, que todo mundo lá na casa vota por motivo bobo em cima dele, e que ele pensava que justamente por eles terem mais proximidade, ela não ia fazer isso com ele. Não só fez, como ainda ele mesmo já tá desconfiado que tá na hora dele se afastar das fadinhas, porque elas vão acabar metendo no dele aí lá na frente. E aí ele falou, a conversa completa não foi exibida na TV aberta,
Mas ele fala que ele odeia sujeira, ele fala que ele limpa a casa, que se dizem que ele não pensa no coletivo, que é ele que limpa a casa, que é ele que lava o banheiro, que ele odeia sujeira, que ele tem nojo de encontrar o banheiro todo sujo de absorvente e parede suja de sangue, de menstruação. Ele falou muita coisa para as meninas ali e ele falou verdades, inclusive, porque você não vê elas limpando a casa, vocês não veem elas tomando a atitude de limpar a casa. É ele que tá fazendo isso. E aí ele foi se desculpar com a Plantana também. Eu achei que não havia necessidade. Aí a Plantana mesmo tava já debochando dele e disse que ele continuasse, que ele seguisse, que isso não foi nada demais e tal. E aí ela mesma disse que ele tá no jogo. O Bila disse que ele tava no jogo também. O Rodriguinho disse que ele tava jogando e jogando muito bem, inclusive. E eu fiquei aqui falando, se vocês estão vendo que o Davi tá jogando, por que vocês não estão fazendo a mesma coisa, gente? Por que vocês não estão fazendo a mesma coisa? Por que vocês não estão jogando? Se tudo que o Davi faz é jogar, joguem, aprendam com o Davi, porque pelo menos vocês teriam uma chance de sobressaírem nesse jogo. Mas nem isso eles são capazes de fazer. E aí teve esse momento, eu falei desse momento no vídeo de tarde, mas não falei desse momentinho em específico, que foi quando o Buda entrou na academia com o celular, enquanto a Pitel estava falando da ordem de votação dela. Obviamente que ele entrou ali para querer saber o que é que a Pitel tinha definido como ordem de votação. E ele entrou com o celular justamente para pegar no flagra, tirar uma foto, mostrar para os outros ali, porque essa foto desse celular sai direto naquele telão lá na sala. Mostrar quem é que a Pitel tinha definido como ordem de votação. Só que aí ela foi esperta, ela percebeu isso, o Rodriguinho percebeu, e aí eles tiraram uma selfie e tal, e aí o menino começou a fazer as cambalhotas dele lá de capoeira, e a coisa ficou por isso mesmo. E aí depois a própria Pitel e o Rodriguinho estavam dizendo que ia ser difícil votar nele, que eles não queriam votar no Buda por causa dessas situações. Então, o Buda foi esperto, ele sacou que estavam falando dele na academia, ele sacou que eles estavam definindo alguma coisa de jogo, foi lá com o celular para dar o flagra. E aí teve esse outro momento que foi o Bila, isso foi ainda agora, antes do programa começar. O Bila entende tudo errado, o Bila é o mais equivocado do jogador que existe nesse BBB. Lá vai ele dizer que o Davi tá jogando na cara de todo mundo que ele é o único que limpa a casa, que ele faz as coisas pra depois jogar na cara dos outros, e que ele tá jogando, e que esse é o jogo dele mesmo. E aí o Bila fica com aquela desconfiança dele pra cima do Davi e tal. Tipo, é um jogo equivocadíssimo do Bila, porque se ele tá vendo que o Davi tá fazendo um jogo desse, por que tu não vai lá e faz a mesma coisa, Bila? Por que tu não vai lá, Rodriguinho, faz a mesma coisa? Pega a porra de uma vassoura, vai lá, lava o chão, pega lá o escovão, vai lavar o banheiro, vai arrumar a casa, vai fazer alguma coisa. Se vocês acham que isso é jogo, vão lá e façam a mesma coisa, porque assim vocês se sobressaem. Mas são um bando de frouxos. E quanto mais eles caem em cima do Davi, mais o Davi se sobressai, mais as chances dele de vencer aumentam. E aí teve também a Fernanda comentando com a Pitel, isso também foi antes do programa começar agora, sobre o Davi, e a treta dos limões que eles estavam contando lá na cozinha. Ela levou isso pra Pitel, e aí ela fala que o Davi não combina com as fadinhas, que o Davi não combina com o jogo que elas estão fazendo, e que ele apenas largou a Isabelle porque ele viu que as fadas eram mais fortes, mas a Fernanda disse que se fosse ela colava na Isabelle aí até o final do programa, porque ela acha que a Isabelle é muito mais forte que as fadinhas e que a Isabelle pode tirar uma a uma das fadinhas. A Pitel também falou uma coisa semelhante, e eu concordo com elas. A Isabelle vai eliminar uma a uma dessas fadinhas aí, e se sobrar uma, vai ser a Beatriz, porque ela tem esse perfil muito semelhante ao do Davi. Mas elas estavam fazendo a análise correta. O Davi, ele se afastou, não foi por causa especificamente disso, porque ele acha que as fadinhas são mais fortes, mas porque ele viu que a Isabelle não queria jogar com ele, e ele queria jogar com alguém. Ele queria ter, no mínimo, pessoas com quem ele pudesse entender e confiar um pouquinho mais.
Só que ele já tá desconfiando delas. O que é que ele fez? Ele foi lá, e essa imagem eu não tenho nesse momento, mas foi quando ele foi lá no quarto magia, ele estava conversando com a Isabelle, e aí ele disse que achou que o que a Denisiane fez com ele foi maldade, que ela não devia ter exposto ele da maneira que ela expôs. Então, foi mesmo um jogo que ele não gostou. E eu simplesmente vou logo dizer pra vocês, eu acho que foi um dos piores erros da Denisiane querer fazer isso com o Davi, querer jogar essa régua moral pra cima dele. Fica feio, fica colocando o tempo todo como se o rapaz estivesse errado o tempo todo, como se não houvesse condições dele acertar em alguma coisa. Fica chato, gente, é muito chato isso. É muito chato essa régua moral que elas tentam colocar. Vamos lá interagir com vocês, gente. Podem mandar as mensagens aí, a gente vai ler. Gosto de interagir com vocês. Vamos lá comentar as mensagens de vocês. Enquanto elas não chegam, bora lá comentar a formação do paredão. E aí o Tadeu entra lá e já fala logo com a Giovana. Aí ele já diz pra Giovana que ela tem boas notícias, né? Que ela agora não tava mais com a muleta. Aí ela tava toda feliz, que agora ela vai poder andar só com o negócio, uma sola ali, que ela já vai poder fazer as provas. Só que não, né? Porque ela mesma disse que ainda vai demorar umas 2 semanas para ela tirar essa bota. Então, automaticamente, ela já está vetada da próxima prova do líder e tal, mas ela tava feliz com isso. E aí, o Tadeu informou que o Bila comprou o poder Coringa. E aí, ele disse que era um poder iluminado. E aí ele falou logo pro Bila, você comprou uma imunidade, você não pode ser votado nesse paredão. Aí o Bila ficou aliviado de saber que ele tinha gasto muito bem o dinheiro dele com uma imunidade. Foi a única coisa de útil que ele fez nesse programa, inclusive, né? Comprar uma imunidade, ter sido esperto de fazer isso. E aí o Tadeu falou que o Michel tinha uma missão. Ele informou que o Michel também estava imune e também não podia ser votado, mas que ele tinha que emparedar alguém. E aí o Michel olhou assim, as meninas já começaram a olhar ali e tal, ficaram ali na dúvida. E aí lá foi, mas primeiro, obviamente, foi a indicação da líder, tá? Vamos lá para a indicação da Raquel. A Raquel deu uns motivos assim, não vou dizer que ela estava certa nos motivos dela, tá? Porque afinal, eu também não lembro desta conversa, eu não tenho como lembrar se isso de fato aconteceu. Mas o motivo que ela deu para indicar a Denisiane foi esse aqui. Ela disse que era uma estratégia, que aconteceram coisas que fizeram ela chegar a essa conclusão, que aconteceu uma situação de paredão em que a Denisiane tinha votado nela e que depois ela fez um comentário dizendo que não tinha ela como opção de voto. Aí no paredão seguinte votou nela outra vez e que isso deixou ela ameaçada quanto ao jogo da Denisiane e que ela continua desconfiada. Aí estrategicamente ela também fala que a Denisiane nunca foi ao paredão, e já falou que é uma pessoa bastante fria em relação a votos, e isso me deixa me sentindo mais ameaçada com o jogo dela. Denisiane no paredão direto pela Raquel. E aí, um momento em que o Michel tinha que emparedar alguém. E aí, quem foi que ele emparedou? Ele olhou pro Davi, tanto que a câmera vai e foca direto no Davi, mas ele foi lá no Buda. Tanto que as meninas olharam assim, a Fernanda até achou estranho que ele tivesse feito isso. Ela ficou surpresa, ficou rindo ali. Aí ele deu como justificativa de votar no Buda, porque o Buda disse que ele tinha votado no Buda e que depois ele disse que não lembrava, mas aí ele foi lá e confirmou com a Raquel que ele tinha votado no Buda. E aí o Buda e tal tava lá colocando palavras na boca dele, porque o Buda isso, porque o Buda aquilo. Foi lá no Buda, não interessa mais os motivos do porquê ele botou no Buda. E aí as duas ali já ficaram perdidas em quem elas iam votar. E eu achei que a Fernanda fosse manter a palavra dela. Ela disse no quarto do líder ontem que ela ia votar na Vanessa. Ela disse isso. Mas não, a Fernanda não fez isso. E aí eles ficaram aí sem chão. Não tinham lá a opção de votar. Eu acho que foi nesse momento que a Fernanda definiu que ia votar no Alegrete.
ficaram morrendo de medo da Vanessa. Foi chato, inclusive, esse momento aí. A indicação do menino foi chata. E aí, Michel foi o primeiro a votar. Votou no Davi, porque ele queria ter indicado o Davi. Aí disse que é outra pessoa que puxaria ele pro paredão, se ele estivesse disponível para ser votado. Porque já deixou claro que acha ele fraco no jogo. Eu, sinceramente, sou da opinião que o Michel é muito fraco nesse jogo. Tão fraco que ele errou muita coisa aí, né? Se escapou, se safou, tá jogando ruim, mas é fraco. O Davi tem razão com relação a isso. Aí a Fernanda foi o momento que ela cagou na votação. Ela, ao invés de manter a palavra dela, de votar na Vanessa, o que foi que ela fez? Votou no Matheus. Ela falou que os critérios de voto dela são pela força que ela acha que a pessoa tem no paredão e quem ela acha que pode apresentar algum tipo de ameaça no jogo ou pessoas com quem ela não quer competir algo. Então, se ela acha que é por uma questão de ameaça, por que esta mulher votou no Matheus? Ela tivesse ido na Vanessa, teria sido muito mais fácil para ela. Teria sido muito mais simples, inclusive. Ela mesma comprou a eliminação dela, se ela fez de caso pensado nisso. Aí ela falou também que o Buda tirou a opção que elas tinham de voto ali e que ela estava perdida nisso. A seguir veio a Plantana. A Plantana foi a única que teve coragem de seguir o combinado deles de votar na Vanessa. E aí ela votou na Vanessa e disse que a Vanessa já deixou claro que ela está numa situação confortável. Que viu que a Vanessa disse que não entendia nada de jogo e que achava ela uma planta. Para não deixar tão confortável, o voto dela era na Vanessa. Foi a única que seguiu o combinado, né? Aí depois veio a Isabelle. A Isabelle votou no Alegrete, e isso aí é chumbo trocado, porque afinal ele já votou nela e tal, e disse que eles dois convivem na mesma casa, que os dois têm poucas trocas, enfim, é chumbo trocado mesmo. A seguir veio a Pitel. A Pitel votou no Alegrete, logo ela que tinha deixado ali subentendido que ela votaria na Vanessa. E aí ela disse que a opção de voto dela já estava no paredão, e que era uma questão de troca de votos, porque afinal o Matheus já tinha votado nela antes. Tipo, arregou também, foi muito arregona a Pitel. A seguir veio o Bila. Aí o Bila votou na Fernanda. E aí ele mesmo falou que a Fernanda já deixou claro que eles não eram um grupo e que quando eles foram formar uma galera para ir para cima do Davi, ela escolheu ir em cima de outra pessoa. E aí que a Fernanda não votou no Marcos, ele acabou virando o alvo de outras pessoas dentro do quarto onde ele estava. Aí ela já disse que tem falas que ele falou, né, que ela tem falas que ele não consegue compactuar. E aí ele virou prioridade de voto dela e de outras pessoas e que era opção de voto dela. Só que depois ele blefou lá fora e disse que não tinha votado nela e que era voto perdido. Aí foi a vez do Rodriguinho. Aí o Rodriguinho votou no Davi. Aí ele sempre fala, ele é sempre a minha opção de voto, eu tinha duas opções e uma já saiu. Aí o Tadeu perguntou por quê? Por que ele estava votando no Davi? Aí ele fala, vai buscar coisas lá do primeiro dia do BBB. Em menos de 12 horas comigo, fiquei triste por conta da minha família. E ele simplesmente me julgou falando que eu estava longe porque estava prestando atenção do jogo. Ele nem se preocupou de saber porque eu estava distante. Coisa chata do coisa. Ele falou que desde esse momento o Davi virou alvo dele. Não foi por isso, né, gente? Não foi. Aí o Davi votou na Fernanda. Eu achei que o Davi arregou também, eu achei que o Davi poderia ter votado na Vanessa, o Davi poderia ter ido lá por outro caminho, mas não, quase empatou a votação e quase que ele cai no paredão de novo. E seria burrice, inclusive, se ele caísse no paredão por causa de um empate de votos, né? Aí o Davi votou na Fernanda e disse que era estratégia de jogo. Aí o Tadeu perguntou, mas que estratégia é essa de jogo que você tem? Aí o Davi fala que nos últimos dias ela cometeu coisas com pessoas que ele é próximo da casa e que não sente confiança na parte dela. A seguir veio o Buda.
Aí o Buda votou na Fernanda, falou questões de jogo também, dessa questão de os dois terem se separado no jogo, que no começo eles estavam juntos e aí depois cada um tomou caminhos diferentes e que ele tinha virado alvo da Fernanda e que por isso ele votava nela. Aí depois veio a Yasmin. A Yasmin votou na Fernanda, diz que a Fernanda não fala com ela, que a Fernanda não faz questão de conviver com as pessoas, reclama de tudo e ela não gosta do jeito debochado da Fernanda. A seguir veio a Lady Ellen, ela também votou na Fernanda e que ela ia continuar defendendo os dela e que também ela acha a Fernanda extremamente isolada da casa, não faz questão de falar com ninguém e que ela só faz questão de ir pra academia e ficar no quarto gnomo, o que também não deixa de ser verdade, né? A Fernanda é tudo isso. A seguir veio o Alegrete, votou na Fernanda e que era uma questão para ele tentar se salvar. Não sei até onde ele achava que ia tentar se salvar votando na Fernanda, né? Mas enfim, ele votou na Fernanda. Aí veio a Denisiane, que também votou na Fernanda, e aí ela disse que a Fernanda já tinha dado o alvo para ela, e estrategicamente eles vão contra o quarto das fadas, e que a gente vai neles para tentar salvar um do quarto das fadas. Não só não salvou, como acabou mandando 2 de vocês direto pro paredão, né? A seguir veio a Alane, votou na Fernanda, e ela falou que é uma pessoa que ela tem um embate direto, que seria incoerente da parte dela não votar na Fernanda. E acredito que ela também, em outro momento, também, se voltar do paredão, pode votar nela. Então ela tá fazendo isso para defender a amiga dela, que é a Denisiane. Aí foi a Beatriz, aí a Beatriz também votou na Fernanda. Aí disse que a Beatriz colocou ela no paredão, aí falou do jeito dela, da alegria dela, aí falou que a Fernanda tinha sido ofensiva com ela, dando a entender que ela não é ninguém porque ela não venceu nenhuma prova no programa. E não só a Fernanda não tá certa com relação a isso, quanto a Beatriz, inclusive, tá levando isso tão a sério que ontem, depois da prova do Anjo, ela desabou chorando porque ela perdeu mais uma prova. Ela queria uma prova para mostrar para Fernanda que ela também sabe jogar. A seguir veio a Vanessa. A Vanessa, que falou na festa que ia votar nela mesma. O Boninho soltou até um vídeo dizendo que se a Vanessa votasse nela mesma, era eliminação na certa. E aí ela votou na Fernanda, obviamente, e disse que nas contas que ela fez, tem 2 pessoas que serão mais votadas e não vou votar na outra pessoa no momento. Ela estava se referindo ali ao Alegrete, então provavelmente era na Fernanda que ela ia votar mesmo. Aí o Tadeu informou que com 10 votos a Fernanda estava no paredão e com 3 votos o Alegrete estava no paredão também. Aí a Denisiane, que já disse que não queria fazer casalzinho com ele, o que é que ela estava fazendo ali? Consolando o Alegrete, porque ele estava no paredão, né? Consolando ali, desse jeito. Ela precisa decidir se ela quer ou não quer o paredão. Aí ele informou que o Buda também estava no paredão, porque era uma indicação do Anjo. E pronto. Foi essa a formação do paredão de hoje. Um paredão de arregões. Arregões. Tiago, gente que torce pro Davi campeão precisa tirar a Denisiane. Peço fiquem atentos, ela é muito perigosa. Faz de trouxa ao Matheus, carrega a vingança. A Fernanda se mostra como é. Denisiane é traiçoeira. Gente, pelo que eu andei sondando na torcida do Davi, eles estão com muito ranço da Denisiane pelo que ela fez com o Davi hoje à tarde, né? Essa história dos limões, que o Davi não gostou. Que o Davi não gostou. Então, é muito provável que se a torcida do Davi se unir, é capaz de sim tirar a Denisiane do programa. É capaz sim de fazer esse milagre. Pro jogo, eu acho muito mais interessante a Fernanda voltando e a Denisiane saindo. Primeiro, porque a Denisiane, ela é uma planta. O que é que a Denisiane fez de importante no BBB até agora? Qual é o embate que a Denisiane tem nesse programa até agora? Por favor, não é com a Raquel, tá? A Raquel vota na Denisiane desde o primeiro dia. Então, não é esse embate, isso não é embate que as duas têm. A Denisiane fala uma coisa, a Raquel fala outra sobre voto, então não é embate, não tem porquê isso aí, é um embate muito fraco. Quem é que tem embates de verdade no BBB? Quem é que move e faz aquilo andar? A Fernanda.
A Fernanda merecia muito mais continuar no BBB do que a Denisiane. Mas eu acho que não vai ser dessa maneira. Continuo achando que o público vai tirar a Fernanda e aí o BBB vai flopar de novo, porque estão tirando os melhores jogadores agora. Rosângela, povo frouxo não votam nas brechas, de Blé. Não entendi o que você quis falar. Boa noite, boa madrugada, Rosângela, e boa madrugada para todo mundo que tá acompanhando a gente agora. São muito bando de arregões, frouxos, estavam lá, passaram a noite toda combinando, passaram lá o dia todo falando da necessidade de votar na Vanessa, falando ali que a Vanessa tem jogo confortável, e na hora de votar, não vou votar no Alegrete? Por que ficaram com tanto medo da Vanessa? Por que estão com tanto medo dela? Eu acho que é uma burrice eles terem feito o que eles fizeram. Pô, vai logo na Vanessa, né? A Vanessa escapou de mais um paredão e a gente vai ver ainda o BBB travado no Davi por causa do arrego dessas pessoas. Foi complicado, viu? Complicado de aguentar. E aí veio a prova bate e volta. Prova bate e volta, aquela prova clássica de sempre, né? Aquela provinha simples, de sorte e tal. E eles foram tirar os números. A Fernanda ficou com o número, acho que foi o número 1, o Alegrete com o número 2 e o Buda com o número 3. E aí eu até pensei, eu acho que a Fernanda vai ter uma chance de escapar nessa prova. Até pensei que ela ia ter alguma chance ali, porque afinal ela foi bem na outra prova, mesmo pegando um número altamente desfavorável para ela, que foi o número 3. Mas aí o Buda se saiu melhor, porque ele foi o primeiro a acertar o telefone correto. Ele foi direto no número 2. A Fernanda, que foi a primeira a jogar, foi logo no telefone número 8. E aí ela ouviu a mensagem, começou a rir, tirou o telefone do coisa dela. E aí o Tadeu até deu uma chamada nela, que é pra ouvir a mensagem até o final, que é pra ficar segurando no gancho até o final. Então ela achou aquilo ridículo, né? De ficar segurando o telefone até o final. Ela achou ridículo, por isso que ela debochou e por isso que levou chamada do Tadeu. Mas ela não tava com sorte. Aí depois veio o Alegrete, que foi lá, também não teve sorte, ou ficou ouvindo lá a mensagem. Aí quando foi o Buda, foi no telefone certinho. Número 2, o Buda passou direto para a segunda fase. Aí ficaram lá os dois, Fernanda e Alegrete na primeira fase ainda. Aí o Buda, quando jogou de novo, já avançou para a terceira fase. Ele foi certeiro no alvo dele. A Fernanda e o Alegrete ficavam trocando de números ali, um ia atrás do número do outro, enquanto eles não se ligavam que o Buda estava avançando. Aí o Buda, na segunda fase, vai no telefone certeiro de novo. Aí ele vai lá, no telefone, acho que foi o 15 que ele foi, passou direto para a terceira fase. Ele nem titubeou, ele nem perdeu tempo com isso. Aí, enquanto isso, os dois estavam lá, o Alegrete e a Fernanda, disputando quem é que errava mais o telefone. E aí, depois, quando voltou do comercial, a Fernanda conseguiu passar para a segunda fase, né? Aliás, desculpa, foi quando o Tadeu informou que o Buda ia para a terceira fase, que depois dos comerciais eles iam descobrir. E aí, quando o Buda voltou do comercial, ele foi no número 22 e a Fernanda passou para a terceira fase também, porque ela foi certeira no número que ela escolheu. E aí, os dois na terceira fase e o Alegrete sozinho ali na primeira fase escolheu o número que era lá para avançar para a fase 2, mas até ele riu da situação, que ele percebeu que não havia mais como ele escapar do paredão. E aí o Buda foi lá na segunda tentativa dele, foi no número 24, escapou do paredão, foi certeiro ali e selou o destino aí da Denisiane, da Fernanda e do Matheus no paredão. Enfim, era uma prova pra ele, o cara já tava ali com sorte desde os primeiros momentos. Matheus ficou preocupado porque agora ia enfrentar um paredão com a Denisiane. Aí ela foi lá, foi consolar ele, foi lá fazer toda essa coisa de casalzinho que eu acho chato e tal. Aí ele foi comemorar,
Eu acho que pouca gente que foi lá abraçar ele, especialmente o pessoal das fadas. A Alane foi lá, cumprimentou ele. Aí depois a Vanessa, a Yasmin, a Leide foram as primeiras que foram lá. Ele comemorou, deu as cambalhotas dele lá na frente. E aí o Tadeu perguntou ali se o palpite tinha sido muito certeiro, se era com sorte mesmo e tal. Aí ele falou que na última ele tinha pensado primeiro em ir no número 23, aí depois ele trocou pro 22, foi uma coisa assim. Mas que no final ele foi no 24. Ele deu a entender que ele ia seguir a sequência. Ele deu a entender que ia jogar na sequência. E durante o comercial, para quem estava vendo na Globoplay, o Rodriguinho perguntou pro Bila em quem o Bila tinha votado. O Rodriguinho fez essa pergunta porque, afinal, a ideia era saber quem é que tinha votado na Fernanda. Aí o Bila disse que ele tinha jogado um voto fora. Só que o Rodriguinho não acreditou, porque as contas não fecham. Se a Fernanda teve 10 votos para ir no paredão e ele jogou um voto fora, tem alguma coisa errada aí, né? As contas não fecham. Aí o próprio Michel tava depois comentando com eles que não fechava porque ele tinha votado no Davi e que ele queria de fato indicar o Davi, mas ele não indicou o Davi porque o Buda estava incomodando ele muito mais nesse momento. Essa foi a desculpa que ele deu. Por isso que ele continuou votando lá no Davi. Por isso que ele foi lá e deu um voto perdido no Davi. Quase que o Davi foi no paredão, viu? Quase que o Davi foi pro paredão. Bateu na trave, mas só não foi porque as pessoas estão com medo dele. E aí veio aquele momento lá das defesas, a defesa da Denisiane, foi aquela coisa assim de régua moral, que eu acho muito chato, inclusive, não cabe no programa desses. Aí ela diz que quando você entra na casa mais vigiada do Brasil, você coloca princípios, a proa e o tempo. Se são esses os pontos julgados pelo público, acredito muito na minha verdade, nos meus princípios e na relação que eu tenho com o público, que é de respeito e que é sempre cultivada. Acredito na minha verdade e nos princípios do povo brasileiro. Eu achei assim que ela foi para esse lado, foi muito chato buscar isso, essa régua moral, é chato essa régua moral, é muito chato você ficar nessa coisa, porque eu quero tudo certinho, tudo bonitinho. Não precisa ser tudo certinho e bonitinho, não. Isso é um jogo, vence quem tem a melhor estratégia, não necessariamente quem tem os melhores princípios, é chato isso. Aí a Fernanda foi lá e se defendeu, aí ela disse que não tinha ensaiado nada, que ela espera que seja feita a vontade de Deus e que o público escolha com sabedoria, que ela tem um objetivo maior, que ela já tinha deixado bem claro, que são os filhos, a saúde do Marcelo, que é o filho dela, e pelos estudos e educação deles. Aí espera que as pessoas apoiem ela nessa causa e nesse motivo, e que ela tá com o coração dela ali, e que o foco é sempre neles. Aí o Alegrete, na hora lá de dar a justificativa dele, ele foi e começou a chorar quando ele falou de Alegrete, que ele saiu do Rio Grande do Sul, lá de Alegrete, porque ele tem o objetivo bem traçado de mudar a vida da família dele, de ser um incentivador das pessoas por onde ele passar, e que ele não precisa passar por cima de ninguém para correr e alcançar os objetivos dele e sonho. Aí ele começou a chorar, aí ele começou a ficar emocionado com isso tudo, foi colocando ali que essa coisa de Alegrete, que ele tinha orgulho lá da cultura dele e tal. Só por esse choro dele aí, o Sofá vai deixar o rapaz ficar no programa só por esse choro, né? E ele continuou chorando depois que ele terminou de falar. E aí, quando corta a câmera, eles vão lá pro quarto gnomo. E lá, a Fernanda fala pra Pitel que agora ela precisa arrumar as malas dela, desde agora, porque ela tá indo pro paredão com um casal. E eu aqui tava vendo essa cena e eu disse, mas tá indo pro casal porque você quis ir com o casal. Você podia ter votado na Vanessa e mantido a palavra, que era a Vanessa que tava agora no paredão e você tinha a chance de ficar. E aí tá meio difícil, né? Aí a Pitel também disse pra ela que não é assim, que ela tá se precipitando e tal, que não era pra ela fazer isso, que ela ainda tinha chance. Aí teve a Alane, a Denisiane e a Bia ali dentro, elogiando o discurso dela,
elogiando que ela se colocou muito bem dentro do jogo, falando ali das coisas que estavam acontecendo com ela e tal. Eu achei que foi um discurso muito chato, essa coisa de régua moral. Pra mim, pro jogo, é muito melhor que a Denisiane saia, que a Fernanda continue. A gente já vai já ver as enquetes. Porque depois que a câmera terminou lá, que terminou o programa, o Michel entrou no quarto dos gnomos e que agora ele ia ter que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque as pessoas já iam começar a xingá-lo pelo que ele fez de ter colocado o Buda no paredão. Ele citou diretamente o Bila. Ele disse que ele começou a ouvir o Bila falando dele pelas costas. E aí a Plantana entrou no quarto lá e disse que ela ia começar a pensar em pedir o divórcio do Bila. Aí a própria Plantana diz que não tá dando mais, que já tá insuportável ficar do lado dele com esse jogo aí. Aí o Michel diz pra Plantana, não faz isso, não vai lá, não separa dele e tal, não deixa ele isolado na casa. Mas a Plantana vai fazer isso porque a Plantana precisa, inclusive, de uma narrativa. Então ela vai partir para a pior narrativa possível, que é a narrativa de isolar a pessoa, a pior possível. Aí o Matheus também tava chorando ali, mas ele disse que ele tava com a consciência dele leve e tal, e que ele ia enfrentar isso porque ele sabe que ele tem que enfrentar o paredão. Aí também os gnomos estavam lá reunidos e estavam conversando com o Rodriguinho, tentando entender como é que foi o voto do Bila, em quem o Bila votou. Aí a própria Fernanda disse para ele que o Bila tava mentindo e que o Bila tinha votado nela. Aí o Rodriguinho disse que talvez ele tivesse entendido errado. Só que não. A Plantana disse que é muito mais fácil o Bila ter mentido para elas. E aí o Michel também falou que o Davi procurou ele para conversar, para dizer, agradecer porque ele não colocou ele no paredão. Aí o Michel disse que disse que o Davi incomoda ele, mas que tem pessoas lá dentro que estão incomodando muito mais nesse momento, foi por isso que ele não colocou o Davi no paredão. E aí a Pitel começa a se culpar e diz que eles deveriam ter deixado claro essa questão da segunda opção de voto, que eles deviam ter pensado nisso antes. Passaram a madrugada toda falando nisso e aí não chegaram a nenhuma conclusão. Deu no que deu, né? Se tivessem seguido ali o que eles mesmos disseram, deixaram subentendido, inclusive, era só ter votado na Vanessa, que nada disso estaria acontecendo nesse momento. Aí teve agora, antes da gente começar a live, eu tenho que falar isso aqui pra vocês, foi quando a Denisiane estava conversando com o Alegrete e ela estava falando que tem duas versões diferentes da história dela ter prometido que não ia votar na Raquel. Aí ela disse que a Raquel disse para ela que ela tinha falado isso numa conversa. Aí a Denisiane disse que ela não lembra dessa conversa. Aí a Denisiane disse que o que ela lembra é que ela falou alguma coisa nesse sentido e que a Raquel interpretou errado. E aí a Raquel estava ouvindo tudo isso lá no quarto do líder. E aí a Raquel vai lá. Se a Denisiane sair, se a Denisiane não sair, é mais um voto para mim. Eu já vou estar no paredão, então não muda nada para ela. Aí depois a Raquel ativou o último card que ela tinha e disse que ela ouviu a Denisiane dizendo isso aqui. Tem prioridades e que no restante da casa ela vota. Aí eu também faço isso. Ela não é uma pessoa fria também. Se ela tem um grupo em um voto em outras pessoas, ela tá criticando algo em mim que ela é. Aí a Raquel ficou pé da vida com isso e até falou, reagindo: eu tô aprendendo com você, tô aprendendo a ser fria igual a você com você. Sou muito coração, mas estou aprendendo a ser fria. Não critiquei algo em você que eu tenha, estou aprendendo com você, é diferente. Aí a Raquel levou essa conversa lá, que ela ouviu da Denisiane, falou isso, que agora o Matheus e a Denisiane são os melhores amigos, mas ela disse que vai falar muita coisa lá no Sincerão contra a Denisiane.
Aí o Michel também falou uma coisa semelhante, que ele vai falar muita coisa lá da Denisiane não, que ele tem muita coisa para falar sobre as pessoas lá que vão aqui no Sincerão, que ele precisa falar algumas coisas, que ele vai expor o Bila, que ele vai expor o Davi, ele tá pé da vida com essa situação desse paredão. Esse paredão de hoje foi praticamente ali um paredão de arregões. Então, arregões, eu tô vendo que vocês aqui não estão falando muito sobre isso, a gente não tá tendo tanta interação. Até agora, gente, eu tô aqui falando com vocês, mas ainda não saiu a pesquisa lá do Votalhada pra gente saber mais ou menos como é que tá a votação. Mas eu tenho aqui a do nosso canal mesmo. Então eu vou colocar a do nosso canal pra gente ter ideia de como é que vocês estão pensando aí, de como é que vocês estão querendo eliminar. Vamos lá mostrar aqui pra vocês como é que tá os votos no paredão. Quem vocês querem eliminar. É a opinião de vocês, tá? Eu não tô fazendo nenhuma influência. Vocês realmente estão querendo tirar a Fernanda. A Denisiane tá com 22% na nossa enquete, com 1.600 votos. O Matheus tá com 3% e a Fernanda com 75%. Vocês estão com mais ranço da Fernanda do que da Denisiane. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês gostam mesmo do Davi, se vocês acham que o Davi merece ser o campeão do BBB, o melhor caminho que vocês têm agora é mostrarem a força de vocês e tirarem a Denisiane. Porque o que ela fez com ele deixou ele muito chateado. E aí, o momento de provar que vocês têm força é agora. Não é lá na frente, não. É agora que vocês têm que mostrar do que vocês são capazes. Mas eu acho que, infelizmente, a gente vai ver a Fernanda saindo do programa na terça-feira e as coisas vão flopar. Gente, obrigado pela audiência de vocês, obrigado por vocês estarem comigo, 1h40 da manhã. Amanhã vai ter vídeo, vai ter live aqui no canal. Conto com a audiência de vocês. Obrigado aí aos novos inscritos, obrigado para todo mundo que tá acompanhando a gente agora. Beijo para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.